O mundo está com os olhos voltados para o Afeganistão. A tomada de poder pelo regime talibã é o mais recente acontecimento deste país, que sofre há mais de 40 anos com conflitos que parecem longe de terem um fim. Hoje, vamos ampliar nosso conhecimento global sobre o Afeganistão e todo o conflito em que este país está envolvido. Para entender o que está acontecendo hoje no Afeganistão, precisamos entender o passado deste país. E como já é de costume no nosso canal, vamos voltar um pouco no tempo. O que vemos hoje é o desenrolar de uma história que começou na década de 70, quando, com o apoio da União Soviética, os comunistas afegãos tomaram o poder e assumiram o comando do país. Os problemas começaram quando os comunistas tentaram implantar uma ideologia ateia em uma região onde a religião tem fundamental importância para a população. Uma parte da sociedade afegã não aceitava um Estado laico e queria que fosse implantada uma teocracia e que a lei Sharia fosse adotada como lei suprema do país. Esta parcela da população, que ficou conhecida como Mujahideen, decidiu apelar para as armas e enfrentar o governo comunista no ano de 1978. Assim, começava uma guerra civil, que durou até a queda da União Soviética. Durante os mais de 10 anos de guerra, período que coincidiu com a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, os Mujahideens receberam apoio econômico e militar dos Estados Unidos, que queria a qualquer preço derrotar os soviéticos. Também foram apoiados por outros países como Irã, Paquistão, Arábia Saudita, Israel e Reino Unido. Com as coisas se complicando em seu próprio território, a União Soviética se retirou da guerra em 1989 e o governo afegão seguiu lutando sozinho até 1992. Com o fim da União Soviética, o governo comunista afegão se colapsou e os Mujahideenes tomaram o poder. Este poderia ser o final feliz da história, mas estamos falando de Afeganistão e aqui as coisas sempre podem se complicar. Os Mujahideenes eram um grupo formado por várias facções que começaram a brigar entre si pelo poder e controle do país. Em 1996, uma dessas facções conseguiu tomar o controle da capital do país, Cabul, e a partir daí tomaram o controle de quase todo o país. O nome desta facção? Talibã. Após assumirem o poder, os talibãs declararam o Afeganistão como um emirado islâmico e a Sharia como a lei suprema. A partir daí, qualquer inimigo era eliminado e os direitos humanos eram totalmente ignorados. Os talibãs também deram abrigo a um dos terroristas mais procurados do planeta e também a vários membros de sua organização terrorista. Livre para agir, recrutar e treinar soldados, a organização teve no Afeganistão o campo ideal para planejar e preparar ataques. Essa ilustre presença chamou a atenção de grandes potências como Estados Unidos e Reino Unido, que passaram então a impor sanções econômicas ao Afeganistão. E a situação ficou ainda pior depois dos atentados de 11 de setembro. Os Estados Unidos exigiam dos talibãs a captura dos terroristas e o regime se recusou a tomar qualquer medida, o que fez com que em 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos iniciasse as operações militares no Afeganistão. Os objetivos eram os seguintes: capturar os responsáveis pelos atentados e derrotar o Talibã, para poder estabelecer a democracia no Afeganistão. O primeiro objetivo não foi alcançado, pois os terroristas não foram encontrados. Acredita-se que fugiram para o Paquistão
através das montanhas na divisa dos dois países. O segundo objetivo parecia mais fácil. A ONU criou uma missão internacional com soldados de vários países para garantir a paz e a ordem no país. Mas apenas em 2004 foi aprovada uma nova Constituição. A ONU conseguiu alfabetizar 4 milhões de crianças e o sistema de saúde foi restabelecido. Porém, por outro lado, o exército do país continuava vulnerável e tinha apenas o controle da capital. O resto do país era dominado pelos chamados senhores da guerra. Os senhores da guerra controlavam regiões, dominavam o cultivo da papoula, a produção e o tráfico de ópio. Em silêncio, o Talibã se reorganizava e se rearmava para retomar o controle do país. Porém, em 2006, o comando das operações do país foi assumido pela OTAN, e essa organização conseguiu manter os talibãs nas sombras. A OTAN se concentrou em deter o avanço do Talibã e a formar e equipar o exército e a polícia. Em 2012, passou apenas a dar suporte aéreo às operações, para seguir com os treinamentos militares. Em 2014, Barack Obama determinou o fim desta fase de estabilização do país e o início de uma outra, chamada de Sentinela da Liberdade. Com menos recursos e soldados nesta nova fase, deveriam apenas treinar a polícia e o exército. As coisas pareciam caminhar para um entendimento. Depois de mais de 30 anos de conflitos, o Talibã concordou em firmar um acordo de cessar-fogo com o governo e, em 2018, houve uma trégua de 3 dias para a celebração do Ramadã. Apesar de ser um curto período, era uma grande esperança de paz. Após alguns acordos firmados, os Estados Unidos anunciaram que retirariam suas tropas entre maio de 2020 e setembro de 2021. Por outro lado, a OTAN, que já não queria seguir gastando rios de dinheiro e perdendo vidas de seus soldados, também decidiu começar a retirada de suas tropas. E na medida que as tropas estrangeiras abandonavam o país, os talibãs voltaram a ganhar terreno e conquistar partes do país. Desde maio de 2021, os talibãs conquistaram várias capitais de províncias, quase toda a área rural e já controlavam 70% da população. E isso só serviu de preparação para o que estava por vir. Com boa parte do território conquistado, foi hora de partir para cima da capital Cabul. E o que poderia ser a batalha mais difícil acabou sendo a mais fácil. Enfrentando um governo enfraquecido, um exército amedrontado por não ter o apoio de tropas estrangeiras e uma população aterrorizada pelas lembranças dos tempos de governo talibã, a capital foi tomada com muita facilidade. O presidente fugiu em um helicóptero e os talibãs já estão no controle do país. Este deverá ser mais um capítulo desta longa história e que vamos acompanhar pelos próximos anos, pois não parece estar nada perto do fim. Deixe nos comentários sua opinião sobre este assunto e também sugestões de novos temas. Obrigada por nos assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.